Mas ele é inserido, cara, num universo que tem uma coisa tão gigantesca acontecendo que essa morte, pra gente que tá assistindo, acaba sendo a menor coisa da história. Fala, cinéfilos! Estamos aqui de volta com mais um Cinema nos Trilhos, um podcast colaborativo entre o Descarrilhando e o Rapidinhos no Cinema, em que semanalmente a gente te traz aqui bate-papos descontraídos sobre os filmes que a gente costuma assistir. Eu sou o Yasser, host do Descarrilhando, e eu estou aqui com o... Felipe, da Rapidinha no Cinema. Exatamente, e hoje nós vamos trazer um filme que vai nos levar para os anos 50, no Brooklyn, Nova York, acompanhar um personagem que é um investigador particular que tem síndrome de Tourette's e ele tem que investigar a morte do seu mentor e vai descobrir os mistérios que ocasionaram esse assassinato aí dele, né? Este é um filme que é roteirizado, dirigido, produzido e estrelado pelo Edward Norton, né? Então esse menino trabalhou bastante aí e... envolve esse drama meio neo-noir aí, né? Um noir moderno que nós temos nos dias de hoje. Então, Felipe, pra gente começar, cara, eu vou te perguntar. Fui eu que te recomendei esse filme, né? Eu não sabia nada sobre ele, então a gente só cheguei, vamos assistir. A pergunta é, ele é o que você esperava? Não, nem um pouco, cara. Não chegou nem perto do que eu esperava. Na real, pelo nome, eu imaginava que fosse algum filme... sobre a população negra. Parcialmente o filme fala ali, só que não tem nada a ver. E aí quando eu comecei a assistir, no início, eu imaginei que fosse mais alguma história sobre máfia. Eu falei, deve ser mais uma daquelas histórias de máfia, onde eles estão investigando um crime de um desaparecido e tal, enfim... Mas não tem nada a ver, a história é muito mais complexa que isso, cara. É um filme que tem 2h30, mais ou menos, né? É, umas 2h20, né? 2h20 ali. E, cara, ele começa num ritmo... Ele já começa num ritmo legal, que é... O gênero dele é de mistério, né? Então ele já começa nesse ritmo, assim, com os caras encapuzados, com a galera com os chapéuzinhos ali. Só que ele tem uma escalada legal, né? Ele vai subindo devagar, vai tendo uma ascensão, e aí chega no pico dele e você fica... Eles encerram o filme de uma maneira genial, eu achei bem bom, eu gostei, foi uma surpresa agradável. Você trouxe um filme top dessa vez. Pois é, eu também fui meio às cegas, assim, porque um amigo meu que recomendou, ele falou que esse filme era muito bom. Falei, vou botar na minha lista, né? E depois eu assisto. E aí eu fui também, e quando começou eu tive essa mesma impressão. Eu achei que ia ser um filme de máfia, né? Porque você já vê os caras lá de sobretudo, chapéuzinho, sabe? No anos 50, Nova York, você já pensa, pô, beleza, máfia, né? Sim, com certeza. Mas não era, cara. E realmente, igual você falou, nesse começo, ele já começa... Você já começa... preso na ação, sabe? Porque tem os caras e ele falou, fica lá, vai escutando, eu vou entrar lá, na hora que eu falar isso no telefone, você faz tal coisa. Ele fala, meu, o que tá acontecendo? O que eles estão planejando? E aí o cara entra lá, começa a ter uma reunião com os caras também que a gente nem vê, tá tudo escuro, você não sabe o que tá acontecendo. E aí, de repente, o cara já foge de lá, eles começam a ir com o carro atrás dele, sabe? Então, você já fica, meu, você tá preso nessa história e o filme mal começou, assim. E aí, não é nem spoiler isso, galera, porque isso acontece nos 5 primeiros minutos, né? Com certeza. Né? Mas o Frank, né, que é o mentor dele, morre. E aí ele antes de morrer, ele solta lá uma palavra pra ele, né? Formosa. E aí ele pega e tem que investigar o que é isso, né? Ele também é investigador particular, que, né, trabalhava pra esse cara, pra esse Frank. Só que ele tem síndrome de Tourette, nos anos 50, onde isso provavelmente ninguém conhecia direito, né? Ele fala isso, nem sabe o nome, né? Ele chega a comentar isso no filme, né? Que não deram um nome pra ele, pra essa doença que ele tem. Geralmente estavam tentando curar ele com varinha, né? Com pancada. Então, tentar o demônio no corpo. Então, e aí tem esse cara, tipo, que tem que investigar, que tem que se passar por outras pessoas, né? Que tem que entrar em lugares e de repente o cara, tipo, toda hora com esses tiques nervosos incontroláveis que ele tem, assim. E aí tem alguns momentos que ele fica mais calmo e tem momentos que ele acaba ficando mais agitado por causa das coisas que estão acontecendo. E aí vai ficando mais nervoso e vai piorando. Então tem toda essa questão também. Mas, cara, igual você falou, eu achei o filme interessante. A todo momento tem esse mistério, a todo momento vai revelando algumas pistas e você vai começando, tipo, eu tô começando a entender aqui o que tá acontecendo. Eu achei um filme que ele é bem... Ele não é aqueles filmes que são muito difíceis, onde você não entende nada que tá acontecendo, sabe? Que, tipo, e você tem que ficar 3 dias pensando no negócio. Mas ele vai te dando as peças aos poucos pra você ir encaixando sozinho, né? E você ir acabar acompanhando bem, bem tranquilo junto com o filme mesmo, as descobertas dele. Sim, é um filme gostoso, cara. Ele não é que nem você falou, ele não deixa você
pensando vários dias e com a cabeça inquieta, igual o personagem fica. E falando um pouco sobre essa doença dele, eu acho legal que ele tem essa síndrome de Tourette, mas ela não é basicamente o foco da história, né? Tanto que ela meio que não atrapalha em nada a relação dele com as outras pessoas, porque tá todo mundo tão corrido, eles mostram um cenário que tá todo mundo tão com pressa, tão correndo, tão cada um ali com o seu problema, tentando resolver de algum jeito, que esse que é um problema dele não acaba não interferindo na história. Então, em algum momento, eu achava que, falei, puta, ele vai estar com esse negócio, ele vai fazer um barulho e de repente alguém vai descobrir que ele tá ali. E não, isso não faz diferença no filme, cara, porque não é essa a parte central da história. Ele é mais um personagem que tem uma doença e tá ali inserido dentro desse contexto com o problema dele, assim como muitas outras pessoas têm problemas todos os dias e tem que fazer parte da vida delas, tem que enfrentar isso. Inclusive, tipo, eu acho que esse é um elemento interessante pra história, porque, igual você falou, não interfere, mas a gente não sabe. E aí a gente fica tipo, putz, é agora, ele vai se ferrar, ele vai se ferrar agora, tá ligado? E aí você fica tipo, putz, é agora ele vai falar um negócio nada a ver. Principalmente tem uma cena ali mais pro meio do filme, pro final, que ele tá num clube, né, e tá tocando a música, e aí a Laura, né, que é a outra personagem, ela sai de perto dele, e aí a música começa a ficar agitada e ele começa a ter muito tique. Eu falo, ele vai falar alguma coisa muito errada agora, ele vai, tipo, os caras vão ficar nervosos e ele vai apanhar, tá ligado? Eu achava que ele ia perder muito ali. E, tipo, ele até apanha, mas, assim, nem é por causa da doença dele, então... eu achei interessante que eles brincaram um pouco com isso, assim, de que você toda hora fica tenso, tipo, putz, é agora, ele vai falar alguma coisa errada. E ele até fala em alguns momentos, mas nunca tem uma consequência tão grave assim. E, enfim, eu gostei que nunca foi um recurso do filme pra falar, putz, ele se ferrou por causa da doença dele, sabe? Exato, cara. E a gente tem muito filme que... Eu não sei, hoje em dia eu não vejo mais tanto assim, mas a gente tinha muito filme que uma pessoa com esse tipo de distúrbio, né, essa doença, ou com diversos outros tipos de deficiência, a pessoa... Era o central do filme, né? E acaba virando um momento de chacota ou alguma coisa desse tipo. E de fato não era. Tanto que a gente tem o personagem ali do Frank, né? Que é interpretado pelo Bruce Willis. Cara, que saudade que eu tava de ver o Bruce Willis em algum filme. Eu já faz um tempo que eu não vejo coisa e sinceramente, esse provavelmente vai ser um dos últimos dele. Não, teve um outro. Teve um outro que eu assisti, que foi recente, que saiu com ele. Mas esse que eu assisti mais recente, tá na Netflix, provavelmente foi o último, sim. Uma pena. Mas... Tem até um momento... Voltando aqui, tem até um momento que ele fala que, cara, você não é normal, sabe? Tipo, você não é normal. E ele acolheu como é que é o nome dele? Do Lionel. Acolheu ele desde criança com essa dificuldade dele e, cara, isso nunca interferiu. Ele acolheu o garoto e tanto foi embora. Que o cara é investigador, tá ligado? É uma profissão que você pensa, putz, nada a ver, assim, e o cara falou, não, você vai ser investigador junto comigo. Sim. Cara, e eu achei muito interessante a passagem, o Edward Norton escreveu tudo aí que você falou, e eu achei muito interessante as passagens que eles fazem de temas dentro do filme, as passagens de poder, as passagens em relação às figuras que eles mostram pra ilustrar a magnitude dos poderosos da época. Isso eu achei muito foda. Tem um momento quando eles fazem alguma troca no tipo, o personagem ele carrega uma arma e você sabe que ele vai usar aquela arma durante a história inteira, mas quando tem algum conflito ele geralmente perde aquela arma que passa pra mão do antagonista. E aí é nisso que tem aquela quebra de poder, ou aquela troca de poder, e depois ele recebe de volta aquela arma, e você vê que, puta, agora ele assumiu o controle de novo. E é justamente isso que eu vi acontecer nesse filme, que eu achei impressionante, que foi quando ele pegou e teve aquela troca, uma cena onde tá a boina dele e o chapéu, e ele decide pegar e colocar a boina. A boina não, decide colocar o chapéu, e eu falo, mano, agora ele encarnou e ele assumiu o papel que no início deveria ser do Bruce Willis, né? Que era o mentor dele. Sim, e eu acho que o filme ele tem ele consegue construir de uma maneira legal essa questão do mistério, porque eu acho que em nenhum momento ali, antes do que o filme realmente vai te revelar alguma coisa, ele dá uma pista que você fala, putz, já sei o final, sabe? Porque, por exemplo, nessa questão mesmo que você falou, que ele vai levar lá os itens, né, do Frank pra esposa, ele leva o chapéu, leva o relógio, leva algumas coisas. E aí a esposa, ela parece que tá suave, tá ligado? Tipo, o marido dela acabou de morrer, ela tá tipo, foda-se. E aí você pensa, putz, mano, eu acho que ela tem alguma coisa a ver com isso.
E aí, no final das contas, não, ela não tem, entendeu? Então, tipo, o filme, ele te bota esses mistérios, tipo, putz, eu acho que tem a ver com a esposa. Aí o cara lá, que é o substituto dele, né, que fica como chefe, né, depois nessa agência de investigação, aí o cara também começa a fazer umas coisas meio estranhas e fala, putz, eu acho então que ele tem a ver com a morte do Frank também, sabe? E eu acho que toda hora o filme faz isso, e você nunca sabe qual que é a resposta. Então, eu acho que ele conseguiu introduzir elementos suficientes pra, tipo, confundir o espectador, mas não confundir demais a ponto de você ficar perdido também, né? Eu acho que ele te deu essas teorias, tipo, será que é a esposa? Será que é o investigador? Será que é não sei o quê? E aí ele vai te jogando pra só no final depois te revelar e você fala, putz, tá, era isso. E isso eu achei muito legal, eu gostei bastante desse lado do filme também. Sim, eu gostei muito que eles colocaram que o protagonista, que é o Lionel, ele tá em busca de descobrir alguma coisa para se vingar por causa da morte do amigo dele. Mas ele é inserido, cara, num universo que tem uma coisa tão gigantesca acontecendo que essa morte, pra gente que tá assistindo, acaba sendo a menor coisa da história. Acaba sendo mais insignificante. Mas pro personagem não. Tanto que ele continua nessa busca e mesmo estando ali envolvido com tudo que tá rolando, o foco dele é descobrir aquilo ali que aconteceu com o amigo dele e tipo, dane-se o que tá acontecendo com o restante do mundo, sabe? Foi o que eu senti disso, cara. Dane-se o que tá acontecendo com o restante do mundo, eu quero resolver o meu problema agora e que é o problema que aconteceu com um amigo meu. Então isso eu achei genial, achei bem legal, porque geralmente a gente vive numa sociedade que tem muito disso, né? A gente tem diversos problemas coletivos, a gente tá aqui no Brasil, a gente tem muitos problemas acontecendo, e só que são tantas coisas acontecendo no dia a dia, cara, a gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, às vezes você tem que ligar pra sua mãe, tem que sair com a sua namorada, e aí você tá focado no seu problema, você não tá preocupado com o problema do todo, você não tá preocupado globalmente com tudo que tá rolando no país. Então às vezes a pessoa vai lá e faz o melhor que ela pode com o que ela tem pra ela mesma continuar viva e poder caminhar. E no caso do Lionel, ele tem muito problema com essa questão com essa síndrome que ele tem, além da síndrome de Tourette, ele tem alguns tiques, né, algumas manias de controle e tal, então ele tem que desvendar quebra-cabeça, encaixar as coisas certinho, entender o que tá rolando, e é mais por isso que, além dessa questão do Frank, que ele vai atrás e descobrir o que tá rolando, pra falar, o que tá acontecendo, porque não tá fazendo sentido, entendeu? Então, isso eu achei bem legal, o personagem ser um personagem como o nosso, sabe? Uma pessoa que tá preocupada com as próprias coisas e quer resolver as próprias coisas, assim como tem outras pessoas que são mais altruístas e querem resolver o mundo inteiro. Então, isso aí eu achei um ponto bem legal no roteiro do Edward Norton. Cara, que me surpreendeu. Até, inclusive, ele começa nessa investigação porque ele quer se vingar, né, da morte do Frank. Sim. E aí ele descobre que ele estava investigando essa mulher, que é a Laura, e aí ele começa a investigar ela. Só que aí depois ele descobre que, na verdade, ela estava envolvida nesse lance muito maior que ela e que ele também, que por isso que o Frank deve ter morrido, que tinha a ver com a questão lá de um dos... eu não lembro qual é a função lá do cara, que é o personagem do Alec Baldwin. Cara, é mais um diretor de projetos da cidade, se eu não me engano. Ele era tipo um cara lá que era responsável por construir, de construção. E aí, tipo, ele descobre que esse cara aí, que era, tipo, mega super poderoso e tava querendo, tipo, basicamente destruir o bairro dos pobres pra construir parque. E aí, tipo, esse cara que tava meio que ocasionando essas repressões contra as pessoas que estavam, às vezes, querendo resolver, por exemplo, a Laura, ou o pai dela, ou as outras pessoas, assim, né? E aí ele descobre isso, só que ele conhece a Laura, ele começa a se importar com ela, e aí, ao mesmo tempo que ele se envolve nisso muito grande, mas é igual você falou, ele, tipo, meio, tipo, tá, foda-se, né? Eu só tô aqui porque eu quero resolver a morte do Frank, mas também porque agora eu comecei a me importar com a Laura e eu quero salvar ela. Tanto é que depois ele opta por salvar ela e não salvar a cidade, né? Tipo, se lasca em Nova York, sabe? E aí ele vai por isso e o filme acaba meio assim, tipo, beleza, salvei assim, entendi o que aconteceu com o Frank, salvei a Laura, e agora eu vou ver minha vida. Sim. Deixa o Alec Baldwin lá fazer o serviço dele. E esse encerramento eu achei genial, porque tem até um momento que eles falam algo relacionado a... Tem coisas... O mundo é muito grande, tem muito mais coisas no mundo e tal. Então, esses probleminhas acabam sendo, tipo... Problemas que diversas outras pessoas podem resolver, mas eu acho interessante que ele decide focar em resolver a vida dele com a Laura. Então, cara, isso foi fenomenal. E temos um elenco da hora nesse filme, né?
Eu ia mencionar isso, tanto o Bruce Willis ali, que é só uma participaçãozinha rápida, mas, né, já dá aquele gostinho, que é muito legal. O Edward Norton, que é o protagonista, que pra mim, assim, uma das... Ele só faz filme muito bom também, né, mas sim, esse pra mim é um papel tremendo, principalmente porque ele tem que fazer uma pessoa com síndrome de Tourette, que eu acho que não deve ser fácil, porque não é você pegar um personagem que tem algum tipo de maneirismo, sabe? É uma síndrome, um negócio incontrolável, e você conseguir representar esses tics incontroláveis enquanto você tá atuando, eu sei lá, eu acho muito difícil. E ele conseguiu fazer, me convenceu bastante da experiência que eu tenho com pessoas que eu já vi sim, com essa síndrome e ele atuando assim, eu gostei bastante. Inclusive nas minhas pesquisas aqui eu descobri que ele foi na associação de pessoas com síndrome de Tourette de Nova York, se não me engano. Não sei se foi de Nova York, mas enfim, ele foi numa instituição onde as pessoas tratam isso. Esse filme foi todo aprovado por essas pessoas desse sindicato. Caraca. Né? E tipo, pô, o cara, acho que entrar nesse personagem e ter esse conhecimento ali e conseguir representar isso é um trabalho muito bom, assim, isso me chama muita atenção. Porque realmente, cara, parecia pra mim que ele tinha, assim, sabe, de tudo. Ele tava lá fazendo o personagem dele, dava os tiques, sabe? E não é às vezes só um tique de uma frase ou de uma fala que ele solta, né? Tem todo o tique mesmo da questão motor, o seu corpo se mexe involuntariamente, sim, né? Sim. E aí esse tique é interessante, assim, de ser representado. Cara, eu achei maneiro e eu não sabia que ele tinha tido esse trabalho, não. Eu achei bem cuidadosa a representação no filme, porque, como eu disse, geralmente a gente tem muitos filmes que tratam as doenças, as deficiências das pessoas como uma forma de chacota. E não, isso aí é só mais um elemento. Ou às vezes nem como chacota, mas às vezes acaba sendo meio superficial, né? Sabe, tipo, essa doença aqui, aí pega o estereótipo e faz o estereótipo só, né? Sim. E não tenta, tipo, entender. Eu acho que esse trabalho de você ir lá e tentar entender o que é essa doença, o que isso ocasiona na vida das pessoas e como as pessoas reagem a isso, e você colocar isso tudo no filme, essa é a parte legal, sabe? Sim, e não ficou aquele filme trabalho de conscientização, salvem as pessoas com síndrome. Cara, é uma pessoa que tem essa síndrome e tem um emprego ali que geralmente não é o que a gente imagina que uma pessoa que trabalha como detetive particular e tem que estar o tempo todo em silêncio vai trabalhar. Então, cara, é genial. Esse filme é incrível. Continuando, sim, quem mais que tá no elenco aí? Tem o Alec Baldwin, que também é um papel minoritário, mas ok, eu acho que é isso. Eu nunca vi ele num papel também muito diferente, eu acho que ele acaba sempre fazendo uns personagens meio parecidos. Sim, sim. Quero ver ele em Rust, viu? Quero ver ele em Rust, que vai estar... Pois é. Depois dessa treta toda aí, quero ver como é que ele vai estar. Se o filme sair, né? Vamos ver. Tá rodando aí, mas vamos ver. Vou pôr a produção. E aí, nós temos o Willem Dafoe na produção também. Minoritário também, né? É bem minoritário, mas eu gostei da aparição dele, assim. Na verdade, é a primeira vez que ele aparece, né? Que ele tá num comício lá do prefeito, sei lá. E aí ele tá na multidão gritando contra o prefeito e eu não reconheci ele, não. Sério? Eu não percebi que era ele. Eu só fui perceber na hora que ele sai, o segurança jogam ele pra fora e aí o personagem do Edward Norton vai lá, né? E aí ele começa a conversar. Eu falei, caralho, ele é da fora, nem sabia que ele tava no filme. Né, é uma surpresa boa, né, cara? É sempre bom ver ele nos filmes. Ele tem um jeito carismático de atuar. Eu acho maneiro, eu gosto. Eu gosto também. E eu achei bem legal. E aí tem a Laura também, que é uma atriz que eu não reconheci de nome, nem de rosto, mas sabe aquele rosto? A gente sempre fala aqui, né? Você olha e fala, putz, já vi essa pessoa. Mas eu não conheço ela também, não. Eu não conhecia, mas eu vi ela em Loki, na série Loki. Eu não assisti Loki, cara. Não assisti. Mas assim, é por isso que eu acho que eu reconheci o rosto dela, mas assim, eu nem lembrava. Eu não olhei e falei, putz, é aquela menina do Loki, sabe? Eu vi nos créditos depois, eu falei, putz, é ela e tal. E aparentemente ela tá num episódio de Black Mirror também, mas já faz muito tempo, então eu não vou lembrar nunca. Mas não vou mesmo. Cara, Black Mirror eu não passei da primeira temporada, então... Cara... Eu acho que foi da primeira temporada que ela apareceu, mas por isso, já faz muito tempo, eu nunca ia lembrar, sabe? Então... Não tem como, é muito tempo. E Black Mirror, tipo, a série não tem, tipo, meio que um personagem principal de tudo, né? Cada episódio tem um grupo novo de atores. Então você acaba esquecendo mesmo. É igual... Não, é diferente. American Horror Story tem vários personagens que se repetem ali, os atores se repetem, né? Mas Black Mirror não. Então, é impossível. Você vê uma história, passou 3 histórias, você já não lembra mais quem tava na outra. No máximo você lembra de um aqui, outro ali, assim, que acaba ficando um pouco mais famoso, mas é isso. Michael K. Williams. Cara, você sabe quem é esse? Não. O trompetista. Ah, pode crer. Ok. Ele também tem um rosto bastante familiar, cara. Ele fez muito filme, cara. Ele é um dos atores negros, assim... Bom, era, né? Porque ele faleceu. Mas ele era um dos atores negros mais consagrados. Inclusive, ele tem uma
tem uma história dele, né, que eu acompanhei um tempo atrás, que ele tem essa cicatriz no rosto, porque ele conseguiu ela durante uma briga num bar. E aí o cara deu uma garrafada na cara dele, partiu no meio, e a partir daí ele só conseguiu o papel de... Ele falou que ajudou ele, inclusive. Que ele só conseguiu o papel de tipo de vilão e tal, de uns caras mais brutamonte, assim. E o último papel que eu vi ele fazendo foi na série Lovecraft Country. Ah, eu acho que eu já vi algum frame desse. Então. Eu nunca assisti, mas eu já vi. Eu tô falando, eu já devo ter visto ele em alguma coisa, porque realmente ele tem um rosto muito familiar. Sim, ele sempre apareceu em diversos filmes, assim, cara. Procura, você vai encontrar eles em filme com Denzel Washington, ele sempre vai estar nos filmes assim. E pra mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha visto ele interpretando alguma coisa num tom mais leve, que não fosse alguém que com algum problema violento, sabe? O trompetista, ele deixa meio subentender ali que ele já passou muita coisa, já viu muita coisa, já rodou muito lugar, mas mesmo assim não é o foco principal dele, tipo, ele é um cara violento e tal. E eu achei legal eles darem essa oportunidade pra esse ator, porque esse, foi um dos poucos papéis que ele fez que não era um papel de uma pessoa violenta, sabe? Então eu achei bem maneiro, achei bem legal, gostei. Foi uma surpresa boa, infelizmente ele cometeu um suicídio aí, então ele morreu, acho que faz uns 2 ou 3 anos já. Pode crer. Intenso. E cara, uma outra coisa que eu acho que me chamou a atenção no filme foi a música. Justamente, né, já que você falou do trompetista, porque desde o começo do filme, né, a questão do trompetista, ele aparece mais no meio ali e tal, mas desde o começo o filme é todo baseado numa trilha de jazz, né? Sim. E eu gostei muito, cara. Jazz é um tipo de música que eu curto muito, então isso me chama a atenção sempre. Eles estão me deixa num clima, né, legal, assim, pro filme. Eu acho que ajuda nesse noir, nesse mistério, assim. Sim. Eu acho que combina bem. E eles estão bem naquela época onde o Harlem tá começando a ascender como uma das regiões onde a música negra é o top de tudo, sabe? Então em 1905, estão nos anos 50, aí vai passar pelos anos 60 e 70, que aí é onde tem o boom, sabe? É onde tá tudo estourando, Harlem é os top, todo mundo que quer tocar aparece por lá e tal. Então eu achei bem legal. Eles mostram que tá bem no comecinho, tanto que a casa onde toca o jazz é uma casa pequenininha ainda. E depois de um tempo você vai ver, no Harlem tem diversos teatros gigantões, assim, onde só tocava jazz nos anos 60, 70, estourava, tipo, saiu muito cantor foda dali. Fala muito sobre isso também numa série chamada The Get Down, eu já falei sobre ela acho que em algum outro vídeo, depois você dá uma olhada. E é muito bom, cara. Eu acho maneiro. Bem maneiro, gostei. Gostei, a trilha é foda. Então, me chamou a atenção, assim, porque, não sei, pelo menos dos filmes que eu assisti ultimamente, ou nenhum que vem à memória, assim, que, tipo, a trilha inteira, sabe, de começo a fim do filme é jazz, né? E esse daqui eu lembro que todas, eu nunca... Acho que desde o comecinho mesmo, ali, na hora que eles estão no carro com o Frank ainda ali investigando e já tá tocando um jazzinho, sabe? Já vai te botando naquele clima de, tipo, agitação, né? Porque o jazz tem uma pegada meio rápida, assim, às vezes, de te botar num estado de, tipo, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu acho que combinou bem com aquela cena, porque as coisas estavam acontecendo tudo ao mesmo tempo e eles tinham que acompanhar, né? Enfim, eu acho que o jazz combina muito com o estilo, com esse clima que o filme quer passar, né? Combina com esses filmes policiais mais antigos, né, cara? Ambientado numa época mais antiga, com esses negócio de mistério e tal, que você tem que ter aquele... sabe? Tipo, isso é muito show. Sim. Eu acho maneiro. Sabe, não sei se é uma bateria ou algum tipo de instrumento de percussão, assim, que às vezes dá uma agitação, sabe? Deixa você agitado, parece que você tá ali, sabe? Sim. E tipo, você fala, putz, vai lá, cara, corre atrás dele. Isso é um detalhe muito, muito legal, né? Porque a gente fica meio que, tipo, imerso mesmo no negócio. Tipo, às vezes pode ser, cara, que o filme não funcione bem sem essa parte da trilha. Porque, tipo, eles estão andando, estão investigando, estão passando rápido. Então não funciona você deixar, tipo, só um som ambiente de metrô, sabe? Até funciona, mas o legal é você taca aqueles um monte de batuque, um monte de som acontecendo legal, e a galera fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu acho que te bota num estado... É agora, vai morrer. Te bota num estado mental ali, sabe? Eu acho que te dá mais a sensação dessa correria que os personagens estão. Porque, igual você falou, o filme inteiro é uma correria, sabe? Ninguém tá com tempo pra nada, tá todo mundo indo atrás de alguma coisa. E eu acho que se fosse, às vezes, só uma trilha mais suave, ou se fosse sem trilha, essa agitação talvez não transmitisse tanto pra gente estar assistindo. Sim. E aí eu acho que o jazz deu essa... Claro, daria pra fazer isso com outro gênero de música também, mas eu acho que justamente aproveitando a época, aproveitando esse início do jazz, aproveitando essa característica do jazz de ser algo bastante irregular,
né? Eu acho que deu essa agitação legal, assim, pro filme. Sim. Mas isso sou eu, assim, falando de jazz, porque eu gosto muito, né? Mas talvez uma pessoa que não goste, talvez não se interessa tanto, né? Tô só puxando o saco aqui mesmo. Não. Cara, olha, é um filme legal, assim, você gosta de música, você que tá aí, curte um pouco de jazz e tal, conhecer um pouco da música negra, um pouco da história, esse é um filme que tem não é o foco dele, mas tem ali os momentos bem legais e divertidos, e aí, como o Yasser falou, a trilha do filme, basicamente a trilha toda dele é só jazz, então você vai curtir, provavelmente vai gostar sim, cara, é um filme, ele tem um ritmo gostoso, não é cansativo de assistir, tanto que, cara, eu assisti 2 horas dele e passou, tipo assim, um estalo, sabe? Parece que o filme tem 1 hora e você tá ali, a história é tão bem contada que ela não te dá nenhum tipo de respiro pra você ficar entediado, sabe? Eles conseguiram ali, a equipe inteira trabalhar muito bem essa pegada de tipo do mistério, a ponto de você ficar, eu quero saber o que vai acontecer agora, eu quero saber o que vai acontecer agora. E agora eu sei o que vai acontecer. E você começa a trabalhar junto com o filme pra tentar desvendar os quebra-cabeças que estão rolando ali. Tem diversos pontos que aparecem que você fica, o que tá escrito nesse papel? Porque eles deixam, né, a câmera em cima onde você consegue ler também. Falando, o que tá escrito aqui, sabe? E você vai encaixando o quebra-cabeça junto com o personagem que tá vivendo aí nessa história junto com a cidade gigantesca que esmaga todo mundo o tempo todo. E você achou... O que você achou da direção do Edward Norton? Cara, eu achei boa. Assim, eu nunca tinha visto ele dirigir nada. Eu nunca tinha visto ele dirigir, muito menos roteirizar. Provavelmente eu já devo ter visto alguma coisa dele por aí, mas que eu prestei atenção, assim, pra parar e olhar, falar, foi o Edward Norton que dirigiu, esse foi o primeiro. Eu achei bom, achei que ele dosou bem a direção nos personagens, cara. Os personagens, a gente tem ali um personagem do... O nome do cara, eu tô com a colinha aqui. Do Bob Cannavale, que é o Tony, que é o Tony. Tem o Alec Baldwin. E todo mundo tá muito bem encaixado. Pô, o Bruce Willis, você espera que o Bruce Willis vai ser o central da história. Sabe, você vê o Bruce Willis, você acha que ele vai estar na capa do negócio e vai estar só ele e a careca dele ali. E não, cara, ele desempenha um papel importante, mas a história, ela encaixa muito bem quando tem todos esses elementos juntos. É diferente daquelas histórias que se você arrancar um personagem, ele não vai fazer falta, sabe? A gente tem o personagem do Danny, que é um loirinho que trabalha com eles e que tomou uma surra. O Danny ele é importante pra história, porque no escritório de 4 pessoas ali, alguém tem que atender o telefone. Como que eles conseguem trabalhar? Alguém atende o telefone e quem faz isso é o Danny. Quem cuida de levar os carros que eles alugam ali pros lugares. Quem cuida disso é o... Esqueci o nome do outro lá, mas é o... Tá com outra colinha aqui. É o... Dallas. Bom, acho que é esse o nome dele. Dallas. Ele que leva a galera com carro, sabe? Ele que dirige, ele é o cara que pilota, é o cara da fuga. Então, cada personagem tem ali o seu ponto e não tem ninguém que substitui tão bem, sabe? Então, cada um deles tem ali as suas habilidades que se sobressaem dentro. A gente tem o Lionel, que agora tá nessa ascensão de passar para investigador, porque ele substituiu o Frank, aprendeu muito com o Frank, conheceu muito. Então toda essa direção do Edward Norton, ele conseguiu fazer essa galera toda, que a gente geralmente vê estrelando diversos filmes, atuar ali como coadjuvante e complemento um do outro. Então isso eu acho muito bom, eu acho muito positivo. Eu acho que não é o primeiro filme que ele dirige, mas eu acho que ele só dirigiu 2 filmes, pela minha pesquisa aqui, né? Eu achei que era o primeiro, porque eu nunca tinha visto mesmo ele dirigir nem nada. Mas aparentemente ele dirigiu um filme nos anos 2000, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas esse é o segundo. Mas mesmo assim, eu acho que para um ator aí que já tá há muito tempo de carreira e ter sido o segundo filme dirigido, eu também achei bem legal assim, a direção dele. Sim. Acho que ele fez umas escolhas acertadas. Você colocou perfeitamente, não tem nada a acrescentar, é isso. Cara, não tem muito, tipo... Ele fez... Eu vou dizer que ele fez o básico. Então, ele fez o básico bem feito, sabe? A pessoa faz o arroz e feijão bem temperado, bem gostoso. Então, ele fez isso aí e a história encaixou muito bem. Isso não precisou de muita firula, sabe? Ele não precisou colocar um meteoro caindo, um foguete aparecendo. Porque ele contou a história de vidas de pessoas sem nada muito mirabolante, coisas que acontecem no dia a dia. Conseguiu ali entregar um mistério que a gente precisava. Conseguiu trazer
personagens diferentes com histórias completamente distintas, como a Laura, que tá ali com o problema dela para resolver a questão da população negra sendo erradicada ali da cidade. Conseguiu colocar o Alec Baldwin, que tá numa questão dele de eu quero o poder, eu quero passar por cima de todo mundo. Conseguiu colocar o próprio personagem dele ali, o Lionel, que tem uma doença e que tá ali inserido nesse contexto, tentando lidar com o próprio problema dele. Cara, e o Danny, que é o loirinho, pra mim eu achei muito interessante, porque ele é uma ponta dentro dessa história, e aí ele fala, cara, eu não vou me inserir muito mais, porque eu tenho a minha vida, eu tenho uma esposa, eu tenho uma coisa pra resolver, e ele não entra, não aparece mais. Chega um ponto do filme que ele não entra mais na história, porque ninguém mais tá se envolvendo com isso, entendeu? Então eu achei genial, eu achei, porra, foda. É um filme recomendo aí. Se eu tivesse que dar nota, eu dava nota 1000. E eu acho que relacionando com o que a gente falou lá no começo, né, que a gente às vezes foi com uma expectativa bem diferente do filme, porque eu acho que esse nome desse filme, ele te dá uma ideia, né? Igual você falou, né? Você pensa, pô, Brooklyn. Aí é Brooklyn sem pai nem mãe. Você pensa, putz, vai ser um jovem negro do Brooklyn, sabe? Tem que sei lá, os pais morrem e o cara tem que viver a vida agora do nada sozinho, né? Exato. Eu pensei que ia ser uma coisa assim, sabe? Sim, tanto que quando você me sugeriu o filme, eu acho até que eu cheguei a comentar, falei, opa, deve ser algum filme desse tipo, mas... Você comentou mesmo. Comentei, né? Então, me surpreendeu comentou. Isso, cara, me surpreendeu. Então, porque dá essa ideia, só que aí no final das contas, tipo, é só porque o apelido do cara é Brooklyn. Brooklyn. E tipo, o sem pai nem mãe é porque, sei lá, ele também foi acolhido ali pelo Frank, né? Então o Frank era esse mentor dele, mas ele também não tinha essa referência paternal, maternal, né? Então... Sim. É interessante, assim, como eles jogaram com o nome, assim. Ele cria uma expectativa e depois eles quebram essa expectativa e continua sendo bom. Sim, e eu achei interessante que eles fizeram essa relação, o Edward fez essa relação do personagem com a própria cidade, né? Um personagem que foi abandonado, que ninguém liga pra ele e tá todo mundo em algum momento pisando nele, sejam os amigos que estão ali chamando ele de anormal o tempo todo, ou seja, a galera que... Até o próprio Frank, que pegou ele na infância e meio que, assim, mesmo tendo acolhido ele, meio que usa ele como um instrumento do negócio dele, sabe? Então, é muito da história que aconteceu com parte da cidade, né? Que tá sendo pisoteada, tá todo mundo passando por cima, a população tá sendo eliminada, tendo que evadir da região, e ninguém tá nem aí, sabe? Tipo, é a cidade de Nova York crescendo, esmagando as pessoas que estão ali por perto. Que mais? Que mais que a gente tem aqui? Acho que a gente cobriu bem nessa história, né, cara? A gente falou bem, né? Bacana. Esse filme, cara, me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. Eu tô empolgado. Também, eu curti bastante. Eu saí aqui em casa falando pra Stephanie aqui, falei, filme foda, o Yassin indicou um filme da hora dessa vez. Bonzão. E foi maneiro, cara. Gostei. Arrebentou. E aí, boa. Então, dito isso, fecha aí pra gente daquele jeito e vamos curtir o final de semana. Galera, se você gostou desse episódio, já deixa um like, já curte, já comenta. Se você assistiu esse filme, diga aí o que você achou. Se você não assistiu, diga pra gente se você quer assistir. Enfim, você pode comentar o que você quiser, pode recomendar filmes pra gente assistir e fazer episódios aqui, pra você não ter que assistir um filme sem saber se ele é bom ou não. A gente assiste por você. E, é claro, se você tiver amigos aí que gostam de cinema, você também pode compartilhar isso. Quanto mais gente ouvir, mais a gente cresce essa comunidade aqui maravilhosa sobre cinema, sobre filmes que a gente gosta tanto. E é claro, você pode acompanhar tanto o Rapidinhas no Cinema quanto o Descarrilhando. Tem vários podcasts, vários conteúdos maravilhosos que você pode acompanhar, além desses aqui que a gente faz, que é debatendo filmes. E é isso, siga a gente nas redes sociais também, todos os links vão estar na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo no YouTube. E a gente se vê no próximo episódio então. Falou! Valeu!